nossa conselheira regional, né, Conselheira Regional de Farmácia de Mato Grosso, agradecendo também a sua disponibilidade e a sua presença de compartilhar conhecimento, que eu sei que vai ser um momento muito rico e produtivo. E o que eu gostaria é de frisar, né, a importância desses momentos que nós temos de trazer conhecimento para o profissional farmacêutico, para que a assistência seja cada vez melhor, mais efetiva e que beneficie cada vez mais o paciente. Então, você entender o tema de hoje, né? Entender as anemias, as causas das anemias, seus sintomas e conhecer a farmacoterapia te proporciona um cuidado de atenção farmacêutica muito melhor e um resultado muito melhor para esse paciente que você está cuidando, orientando, e com isso reforçamos nosso papel, né, na farmácia, que é essa atenção integral, né? Não só não apenas a caixinha, mas o que tem por trás da caixinha e junto com aquele paciente que reforça a importância e a beleza da profissão farmacêutica. Então, agradeço, Samira, pela sua presença mais uma vez, a todos que estão aqui, espero que seja muito proveitoso para todo mundo, e que vocês, fica o convite para que vocês nos prestigiem em todas as nossas iniciativas que são feitas para levar conhecimento para o farmacêutico. A gestão tem se preocupado com esse tema e realmente é muito importante, capacitação, né, sempre. Então, vamos dar início ao que interessa, né, para a noite de hoje, que é falar sobre as anemias e orientação no tratamento. Então, agora com você, doutora Samira, obrigada. Não, antes da doutora Samira falar, vou ler o mini currículo dela. Doutora Samira Lopes Buzelli, é graduada em farmácia pela Univag, possui mestrado em ciências da saúde pela UFMT, doutorado em bioquímica pela FMRP USP e participou do programa Doutorado Sanduíche no Exterior na University of Guelph, no Canadá. Em seus 12 anos de docência, atuou nas análises clínicas e bioquímica. Atualmente é professora no Centro Universitário de Várzea Grande, Univag, é orientadora de estágio no Laboratório Escola, além de atuar também em cursos de pós-graduação em hematologia e estética. Atualmente é conselheira regional do Conselho Regional de Farmácia, no mandato de 2023 a 2026. Doutora Samira, é com a senhora, nós agradecemos. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos os presentes. Eu quero agradecer muito o convite da nossa presidente, doutora Cristina. Agradecer a Soraya, né, a nossa hostess dessa noite. E é um prazer imenso, né, estar aqui hoje falando sobre esse tema que eu gosto muito. E como a doutora Cristina muito bem falou, a nossa atuação como farmacêutica ela não deve ser limitada somente a determinadas áreas, né? E dentro desse tema das anemias, a gente precisa ter conhecimentos de análises clínicas, a gente precisa ter conhecimento de fisiopatologia, e a gente precisa entender também sobre os diferentes tratamentos. Então, a gente vai tentar responder perguntas hoje por exemplo, por que alguns suplementos é melhor por via oral ou por via injetável. Então, a gente vai tratar de assuntos bem diretos, né, e dinâmicos para tornar a prática farmacêutica mais tranquila. Esse QR Code que está aí do meu Instagram, então depois eu vou falar de novo para vocês, mas quem quiser me seguir, tem bastante conteúdo no meu Instagram também. E a Soraya já muito bem me apresentou, né, mas... Vamos lá, aí, opa. Então, eu sou farmacêutica, eu tive a imensa honra, né, de trabalhar com a doutora Cristina, ministrando disciplinas de hematologia. Hematologia é a minha paixão, né? Eu trabalho também em farmacologia, mas a hematologia, assim, tem um espaço muito grande na minha vida. Eu fiz o meu mestrado aqui na UFMT, com a finada professora Nair, uma professora muito querida, muito amada. Fiz o meu doutorado lá na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E atualmente eu estou no meu estágio de pós-doutoramento, resolvi depois de 10 anos de doutorado encarar, né, o pós-doutorado,
Agradecer também a minha orientadora, minha supervisora Suelen, por causa disso. E supervisiono estágio de análises clínicas, então eu trabalho bastante nessa área de análises clínicas. Dou aula nos cursos de farmácia e de biomedicina, também nas básicas, na enfermagem e na nutrição. Então, atualmente, eu tenho mandato de conselheira no CRFMT e dou aula também nas pós-graduações. Então, já tenho aí mais de 15 anos de docência e para nossa aula, enfim, nossa conversa de hoje, eu separei materiais bastante novos, porque quando a gente fala de suplementação, de dosagem, principalmente de vitamina, de ferro, sempre existem atualizações nessa área, né? Então, a gente sabe que nem sempre há um consenso entre a quantidade que deve ser administrada ou a quantidade que deve ser encontrada no sangue. Então, eu trouxe algumas atualizações também do ano passado, desse ano, sobre diretrizes e protocolos, né, para abordagem das anemias. Bom, primeiro vamos falar o que é anemia. E assim, todas as vezes que eu falo sobre anemia, eu sempre pergunto, né, o que vem na sua cabeça quando a gente fala de anemia? E geralmente a primeira coisa que as pessoas respondem é deficiência de ferro. Né? Então, o mundo das anemias ele é um mundo muito vasto e muito amplo, e muitas vezes as anemias elas são subdiagnosticadas e tratadas, porque a gente tem uma série de doenças que são de origem genética, e nesse caso, suplementar de ferro ou de vitamina B12 não vai resolver o problema. Né? Então, a gente parte do princípio que eu preciso saber com bastante certeza qual é o tipo de anemia que esse paciente tem. Então, nem toda anemia é deficiência de ferro, gente, né? Inclusive, tem muitos pacientes aí que tomam suplementação de ferro e não melhora, né? Quem está na área da farmácia provavelmente deve ter alguns casos desse tipo, né? Que o paciente chega na farmácia e ele fala, olha, eu tomei suplemento de ferro, mas não melhorou o hemograma. E, geralmente, nessas situações, você tem um paciente que não é carencial, muito provavelmente, né? Então, precisa primeiro saber qual é a anemia que esse paciente tem. Bom, a anemia é um nome muito genérico, né, para um grupo de sinais e sintomas, e esses sintomas, eles estão relacionados, geralmente, a uma baixa quantidade de hemoglobina no sangue. Então, a hemoglobina, né, relembrando lá da fisiologia, ela é aquela proteína que fica dentro da hemácia e ela é responsável pelo transporte de oxigênio. Então, muitas vezes, o primeiro sintoma também que a gente lembra quando fala de anemia é o cansaço. Né? Estou muito cansado, acho que eu estou com anemia. Então, isso está muito relacionado com a baixa disponibilidade de hemoglobina, porque se eu tenho pouca hemoglobina, os meus tecidos não recebem oxigênio, e aí todo aquele ciclo de produção de energia pela célula, ele fica prejudicado. Então, realmente, o cansaço, que é um sintoma muito característico da anemia, vem em decorrência da baixa quantidade de hemoglobina. Só que, assim, até a quantidade de hemoglobina é variável dependendo de onde você mora, né? Dependendo da altitude, do local onde você está. Então, as quantidades de hemoglobina, elas são também diferentes entre homens, mulheres e gestantes e crianças. Então, existem valores de referência, mas a gente tem aquelas margens, né? Às vezes um pouco abaixo ou um pouco acima, que não necessariamente vão caracterizar uma anemia. Perdão. Só que, gente, você pode ter hemoglobina normal. Então, por exemplo, fui lá, fiz a minha dosagem de hemoglobina, a minha quantidade de hemoglobina tá boa. Não tá baixa, não tá alta, tá boa, tá tudo certo. Mas eu ainda tenho anemia. E o que acontece nessa situação, né? A gente tem doenças da classe das anemias, gente, que elas implicam num defeito na produção de uma cadeia da hemoglobina, como as talassemias, por acaso, por exemplo. Ou você pode ter uma hemoglobina normal que não funciona direito, como é o que acontece na anemia falciforme, né? Que a gente tem uma hemoglobina que cristaliza e não consegue transportar oxigênio. Então, a minha hemoglobina ela deve funcionar.
né? Porque às vezes você vai ter esses casos de anemias com hemoglobina em quantidade normal, mas a qualidade da proteína que não é correta. Então, ela não consegue transportar o oxigênio como uma hemoglobina normal, né? Um ser humano normal, ok, sem nenhum tipo de hemoglobinopatia, ele tem 3 tipos de hemoglobina. Então, a gente tem a hemoglobina A1, que é a nossa hemoglobina normal, que você vai ter aí 98% dessa hemoglobina. A gente tem hemoglobina A2, né, que é uma porcentagem bem menor, 1 a 2% aí. E a gente tem também uma hemoglobina que chama hemoglobina fetal, que é a hemoglobina que a gente tem quando está dentro da barriga da mãe e quando a gente nasce, ela vai sendo substituída, né, pela hemoglobina normal. Só que existem pessoas que têm outros tipos de hemoglobina, né, como a hemoglobina S, da anemia falciforme, hemoglobina C, tem D, tem E, então pode ser que a sua hemoglobina não seja normal e a anemia não seja por quantidade, sim pelo funcionamento aí dessa proteína, né? Então é preciso avaliar as anemias também dentro disso, né? Qual é o tipo de anemia que esse paciente tem e nem todas são deficiência de ferro. Bom, esse mapa, gente, ele é um mapa de 2021, então quando a gente considera dados epidemiológicos, isso é bastante recente, né? E ele foi publicado no estudo do The Lancet, que é uma revista muito conceituada, né, em ensaios clínicos e levantamento populacional, e ele mostra quantidade de pessoas com anemia diagnosticada por 100 mil habitantes. Então, no mapa, o que está mais azul, você tem um índice menor, né, de quantidade de pessoas com anemia, e onde é mais vermelho, o índice é maior. Então, o que a gente consegue ver no geralzão aí nesse mapa é que países mais desenvolvidos têm índices menores de anemia, né, enquanto países menos desenvolvidos, onde você tem uma população pobre, muito grande, você tem índices maiores de anemia. Porque as anemias mais frequentes são as carenciais, né? São aquelas anemias em que falta alguma coisa na dieta, principalmente. E a gente observa, então, que a qualidade de vida da população está diretamente relacionada com a incidência de anemias no mundo todo. Então, a anemia, né, ela é uma condição muito prevalente, ela é um problema de saúde pública mundial, e a gente tem um papel, né, super importante nisso, em ajudar a combater isso, porque muitas vezes as pessoas, elas não sabem, né, que tem uma deficiência nutricional e que isso eventualmente pode causar problemas com as hemácias. Então, nessa distribuição aí, a gente vê que o Brasil está ali no meio do caminho, né, não tão alto quanto na África, se bem que ali na África a gente relaciona, né, com os altos índices de anemia falciforme nessa população. Então, aqui, quando a gente observa, né, na região da África, você tem essa incidência bem maior aí. Doutora Samira, a sua câmera, né? ela possuída está... aí. Obrigado por avisar. Obrigada. Ela é uma câmera externa e ela às vezes dá uma estragadinha. Gente, a forma mais fácil e mais barata, né, da gente observar se o paciente tem anemia é o hemograma, né? Hoje em dia a gente tem, mesmo que o paciente não tenha plano de saúde, mesmo que você não consiga pelo serviço público, um hemograma é muito barato em qualquer laboratório que a gente vá. Então, é importante ter o hemograma para poder ver se existe uma anemia ou não. Então, dentro do hemograma, a gente tem 3 partes, né? O hemograma ele é dividido em 3 partes, e geralmente a primeira parte é justamente a parte da série vermelha. Então, essa parte a gente chama de eritrograma, que é onde você tem as informações justamente sobre as hemácias. Que a hemácia é a célula que contém a hemoglobina e é o que vai ser influenciado pelas anemias. Então, a parte de cima, a primeira partezinha ali do seu hemograma, vai te dar informações sobre as suas hemácias. E é justamente onde a gente vai observar, então,
a presença de algum indício de anemia desse paciente. E, gente, no balcão da farmácia, você vai receber paciente que vai trazer um exame para você olhar. Né? Isso é muito frequente, eu recebo mensagens, né, de ex-alunos e de pessoas que eu conheço que às vezes mandam o exame, prof, dá um help aqui, e você saber ajudar o paciente a partir do hemograma dele é um diferencial no seu atendimento. Né? Isso amplia a nossa capacidade ali como farmacêutico. Então, para ver anemia, gente, olhar a primeira parte do hemograma. Eritrograma ali de cima, você vai olhar os valores ali e dá para a gente ter uma ideia importante sobre a incidência de anemia nesse paciente ou não. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é a quantidade de hemácia. Então, quantas hemácias esse paciente tem? E em anemias, a gente vê hemácias reduzidas. Então, você tem uma quantidade, às vezes, menor de hemácia, mas nem sempre. Tá? Então, a quantidade de hemácias, ela pode não estar baixa, e mesmo assim, esse paciente tem anemia, e a gente vai olhar outros parâmetros já já, a gente fala sobre isso. Então, assim, dica para olhar o hemograma. Nunca olha, gente, hemácia, hematócrito, hemoglobina separadamente. Tá? Eles podem estar um só alterado e outro não, ou pode estar todo mundo alterado, e aí você vai ter... Porque, por exemplo, pensa o seguinte comigo. Eu tenho pouca hemácia. Minha hemácia está baixa. O valor de referência da hemácia é 4 milhões. Eu estou com 3 milhões de hemácia. Se eu estou com 3 milhões de hemácia, é óbvio que a minha hemoglobina vai estar baixa, porque se eu estou com pouca hemácia, a proteína que preenche a hemácia vai estar baixa também. Então, por isso que melhor do que olhar esses valores separadamente é observar esses índices que vêm aqui a seguir. Né? Então, a gente tem aqui o VCM, o HCM e o CHCM, que são índices melhores e mais precisos, né, para a gente avaliar se esse paciente tem uma anemia ou não. Então, a quantidade de hemácia é importante, sim, o hematócrito é importante, sim, a hemoglobina também, mas não olhados isoladamente. Né, não olhados separadamente. Então, se eu tenho pouca hemácia, o hematócrito vai dar diminuído e a hemoglobina também. Mas isso não é porque está faltando hemoglobina necessariamente, porque eu tenho pouca célula. É diferente de uma situação onde você tem uma hemácia normal e hemoglobina baixa. Aí tem alguma coisa errada. Porque se a minha hemoglobina está baixa com a hemácia normal, está faltando hemoglobina dentro dessa hemácia. Então, olhar os valores separados não é legal. Eu sei que tem muita gente que bate o olho na hemoglobina e já fala, é anemia ou não é anemia. Mas tem essas condições. Por exemplo, gente, mulheres em período menstrual. Tem mulheres que têm um fluxo menstrual muito intenso e na época da menstruação a hemácia é baixa, a hemoglobina é baixa. E isso não é uma anemia, isso é uma condição transitória relacionada ao fluxo menstrual. Então, o que a gente deve olhar? E se tiver alterado, aí a gente realmente pode ter uma suspeita importante. O VCM. VCM significa volume corpuscular médio. O que significa esse valor? Resumidamente, abaixo, se ele estiver abaixo, isso significa que a hemácia está muito pequena. E se esse valor estiver acima, a hemácia está muito grande. E aí a gente já tem a separação entre os dois principais tipos de anemia que a gente vai falar hoje. Gente, falta de ferro, deficiência de ferro, faz com que as suas hemácias fiquem pequenas. Tá? Então, se eu tenho um paciente com VCM baixo, a primeira suspeita é anemia ferropriva. Aí, geralmente, você suplementa ele, se ele melhorar, era isso, se ele não melhorar, investigar outras causas. Agora, se esse VCM está alto, então se a hemácia está grande, aí, muito provavelmente, é ou deficiência de vitamina B12 ou deficiência de ácido fólico. Então, bater o olho ali no hemograma VCM alterado, você já tem uma pista muito importante sobre o tipo de anemia. Mas VCM normal também pode ser. E o outro parâmetro é o HCM e o CHCM. Então, hemoglobina corpuscular média e concentração de hemoglobina corpuscular média. Então, esses parâmetros ali vão dizer para a gente uma relação entre a quantidade de hemoglobina dentro dessa hemácia. Então, quando esses índices, gente, eles estão baixos, o que isso significa? A hemácia está oca.
tem pouca hemoglobina, não tem hemoglobina suficiente para eu preencher essa hemácia. Então, seguinte, VCM baixo, HCM, CHCM baixo, isso é clássico de anemia ferropriva. VCM alto, clássico de anemia, deficiência de B12 ou ácido fólico. E a gente também tem um outro parâmetro, que é o RDW, que avalia a variação do tamanho das hemácias. Então, esse valor, quando ele está alto, você olhou lá no hemograma, o RDW está alterado, isso indica que as hemácias estão de tamanhos e formatos diferentes. Porque assim, né, gente, a nossa medula óssea, ela é um reloginho. As hemácias saem todas com um padrão de qualidade lá, bonitinha, todo mundo do mesmo tamanho, todo mundo com a mesma quantidade, mais ou menos, de hemoglobina. Então, se está saindo hemácia fora do controle de qualidade, é porque tem alguma coisa errada. Então, o RDW também é um parâmetro importante para avaliação de anemias. Então, se o teu paciente chegou para você pedindo ajuda, te trazendo um hemograma, dá uma olhada nesses parâmetros que estão aí, e isso pode realmente mostrar para você que esse paciente tem uma anemia. Então, isso na parte do hemograma. Porque assim, gente, nem todo mundo vai te trazer uma dosagem de ferro, nem todo mundo vai te trazer uma dosagem de B12, né? E pelo hemograma, a gente já direciona muito bem isso. Então, o hemograma, como diz, né, é um exame completo, e é lógico, completo no sentido de avaliar as células sanguíneas, mas traz informações super importantes nesse sentido, tá? Então, o hemograma é a porta de entrada para avaliação de anemias. Bom, temos várias causas para anemias, né? Então, muitas vezes, a gente tem as causas que são nutricionais, são as mais comuns, são as mais frequentes, mas a gente tem outras situações também. Então, a gente tem dentro da fisiologia, né? Qual é o mecanismo de ocorrência de anemia? Primeiro mecanismo, diminuição da produção. Então, o que significa isso? A medula óssea, ela está com dificuldades para produzir hemácias. Então, está faltando alguma coisa para ela fazer a hemácia. E dentro dessas anemias de diminuição da produção, que é o que a gente vai focar mais hoje, está justamente a anemia ferropriva e a deficiência de B12 e ácido fólico. Por quê? A medula vai fazer hemácia? Vai, só que ela precisa de suprimentos para isso, né? Ela precisa de substâncias para conseguir produzir hemoglobina. Então, se a medula está hiporreativa, ela está produzindo menos, é porque alguma coisa está faltando. Outra causa é o aumento da destruição. O que significa isso? Tem hemácias morrendo antes da hora. Então, assim, o tempo médio de vida, né, de uma hemácia é 120 dias, né? Então, em torno de 3, 4 meses, essa hemácia, ela vive. E aí, depois disso, essa hemácia vai ser fagocitada, vai ser decomposta, tudo certinho. Só que existem muitos fatores que podem matar essa hemácia antes da hora. Então, aí, a gente tem uma classe de anemias que são as anemias hemolíticas. Então, a hemácia rompe, hemoliza antes da hora. E aí, para esse tipo de anemia, a gente precisa de um diagnóstico e de um tratamento mais específico, né? Então, não é o objeto do nosso assunto hoje, mas são anemias que a gente tem que saber que elas existem, a maioria delas é genética. A anemia falciforme está dentro dessa classe, né, de anemias por aumento da destruição. Então, nessa situação aí, a gente tem um quadro um pouco diferente, né, e aí simplesmente suplementar de ferro não vai resolver o problema. E a gente tem as perdas hemorrágicas, né, que causam anemias que podem ser transitórias, porque se houve uma perda hemorrágica, você repor volemia e fazer a transfusão, você consegue melhorar, né, você consegue reverter esse quadro. Então, perdas menstruais, perdas cirúrgicas, hemorragia durante a gestação. Então, você pode ter anemia transitória, digamos assim, por conta dessas perdas excessivas de sangue. Em relação à morfologia, né, em relação ao formato da hemácia, as anemias são separadas em 3 grandes grupos.
né? A gente tem as anemias microcíticas, então, como o próprio nome diz, nessa galera aí, gente, a hemácia é pequenininha. Ela fica menor do que ela deveria ser normalmente. E aí, geralmente, ela fica menor por quê? Porque não tem recheio. Faltou preenchimento para essa hemácia aí. Então, aí dentro, a gente tem anemia ferropriva, tá, gente? Deficiência de ferro, anemia ferropriva, a hemácia vai ficar pequena, tá? Não tem como a hemácia ficar de tamanho normal quando você tem a anemia ferropriva instalada. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, mas precisa ter um VCM baixo para a gente falar que ela é ferropriva. Temos anemias com tamanho normal de hemácia também, tá? Então, existem anemias, principalmente as genéticas, em que você não tem variação de tamanho da hemácia. Então, a hemácia, ela tá do mesmo tamanho, só que ela tem algum problema relacionado à estrutura ou à hemoglobina mesmo dentro dela. E a gente tem as macrocíticas, então, de hemácia grandona. E aí, gente, dentro desse grupo aí só tem B12 e ácido fólico. Então, já é também uma separação bacana para a gente conseguir direcionar qual é a anemia do paciente. Lógico, a gente não faz diagnóstico, porém, quantas vezes a gente observa, né, que o paciente está com hemograma alterado e quando ele passou no clínico, nada foi feito. Né? Eu já tive situações de alunos que têm uma anemia recorrente, então usa suplemento de ferro não melhora, suplemento de ferro não melhora. Olha, procura hematologista, né? Porque tem alguma coisa errada. E aí chega lá, mas tua hemoglobina tá boa, você não tem anemia, né? Você, não investigando outras situações. Eu tive uma aluna uma vez que ela descobriu que ela tinha hemoglobina C, ela tinha 30% de uma hemoglobina anormal. 70% da hemoglobina dela era ok, boa, 30% não. E aí ela descobriu isso porque eu falei para ela, vai, procura um hematologista. O médico esculhambou ela, mas acabou fazendo o exame. E aí, assim, não tem sintoma, para ela não tinha problema nesse sentido. Só que, se ela quiser ter filhos, né, essa hemoglobina normal, ela é uma hemoglobina herdada geneticamente. Então, é importante também, nesse sentido, né, a gente saber se você tem algum tipo de alteração, mutação, anomalia genética relacionada também aos quadros de anemia. Bom, então, falando aí sobre a anemia ferropriva, né, que, gente, deficiência de ferro, anemia ferropriva é a anemia mais prevalente no Brasil. Então, assim, o índice de anemia ferropriva em crianças, por exemplo, chega a 40%. Né? Em mulheres, tanto em idade fértil quanto mulheres que estão gestantes, a anemia também tem um índice muito alto. Então, ela é a anemia que mais vai aparecer para a gente em laboratório, em balcão, em atendimento. Né? Ela é a anemia realmente mais comum. Mas existe uma diferença entre você ter uma deficiência de ferro, ou seja, a quantidade de ferro que você tem no corpo não está boa, e você desenvolver uma anemia. Existe um caminho bastante longo aí, de meses a anos, até que uma anemia se manifeste. Então, quando aparece lá no hemograma alteração de VCM, alteração de HCM, já faz tempo que o problema está acontecendo. E isso porque o nosso corpo, gente, ele tem estoques grandes, né, de nutrientes que são essenciais para ele. Ferro, por exemplo, a gente tem um depósito bem grande de ferro no intestino, né, na própria parede do intestino ali tem bastante ferro, no fígado tem muito ferro, você tem ferro na medula óssea, então a gente tem reservas de ferro que duram aí bastante tempo. Então, existe uma fase onde os estoques vão baixar. Então, a primeira etapa para ocorrer uma anemia é baixar o estoque. Então, começou a diminuir o depósito hepático, começou a diminuir o depósito medular, aí você já tem uma deficiência de depósito. A segunda etapa é a deficiência do ferro. Então, vejam, eu posso estar com o meu estoque ruim, mas no sangue ainda está ok. Porque esse depósito está baixando, mas está conseguindo manter o nível circulante de ferro. Então, nesse segundo momento, você vai ver uma baixa no ferro sério.
Então, no primeiro momento, o estoque diminui, no segundo momento, começa a baixar a quantidade sérica desse ferro. Então, o nível de ferro no sangue diminui. E aí, a gente vai para a terceira etapa, que é, sim, a anemia de fato. Então, a sua medula óssea, ela vai sofrer com a deficiência de ferro depois que já foi o depósito, já baixou o ferro plasmático. Então, até que se passem essas etapas, a gente não tem um problema ainda com anemia. Só que a gente tem que lembrar também que o ferro não serve só para fazer hemoglobina, né, gente? O ferro, ele tem um monte de funções dentro do nosso corpo, inclusive participar de reações aí do nosso metabolismo. Toda aquela coisa, né, de ciclo de Krebs, de fazer energia, depende de ferro também, né? Então, a anemia é uma das consequências da baixa quantidade de ferro, da baixa disponibilidade de ferro. Então, para que ocorra influência lá na hemoglobina, antes baixou o depósito, baixou a quantidade de ferro no sangue. Tem como saber aonde que esse paciente está? Tem como saber em que ponto ele está? Sim, tem como saber. Então, assim, chegou o paciente, ele está com o hemograma dele normal, ainda não alterou nem VCM, nem HCM, mas o ferro sérico dele está baixo. Então, bom, se o ferro sérico, ferro do sangue, está baixo e ele ainda não tem anemia, ele está nesse limbo aí, ele está no meio entre baixar o ferro no sangue e ter a deficiência na produção da hemoglobina. Porque a nossa medula, eu sempre brinco, né, com os meus alunos, que para você fazer hemoglobina, você tem uma receitinha. Então, eu preciso de proteína, né, porque a hemoglobina é uma proteína, então eu preciso de aminoácido para fazer essa proteína. Eu preciso de um grupo chamado M, que é um grupo orgânico grandão, que fica no meio da hemoglobina, e eu preciso do ferro. Então, eu preciso dessas três coisas para eu conseguir produzir hemoglobina. Faltou algumas dessas coisas, você não consegue fazer. Então, a deficiência de ferro, com o tempo, vai levar a uma produção insuficiente de hemoglobina. Por isso que a hemácia fica pequena e fica oca, porque eu não tenho como produzir hemoglobina se eu não tiver ferro. As causas, né, mais comuns de anemia ferropriva é a dieta, né, a dieta pobre em ferro. Vou falar uma coisa aqui que sempre dá briga, mas, né, contra a fisiologia não há fatos. É brincadeira. Mas, gente, o ferro da carne, tá? O ferro que está presente em alimentos de origem animal, a biodisponibilidade dele é muito maior do que o ferro inorgânico, do que o ferro de vegetal. Tá? Então, assim, vamos cozinhar o feijão na panela de ferro. Vamos botar um prego enferrujado no feijão, né? Os antigos faziam muito isso. Ou coloca beterraba lá no feijão para dar uma enriquecida. Enfim, gente, a biodisponibilidade do ferro inorgânico que está no vegetal é muito menor do que o ferro orgânico que está presente na carne, no ovo, no peixe, enfim, alimentos de origem animal. E o que significa isso? Pensa o seguinte, lá no seu intestino, quando você se alimenta, tem 1 milhão de coisas ali esperando para ser absorvido, né? Esperando para entrar dentro da célula intestinal. E a entrada do ferro, quando ele está na carne, ela é uma entrada VIP. Por quê? Porque é só ele que entra por ali. Então, o ferro que está presente na carne, no ovo, né, em alimentos de origem animal, ele não está livre. Ele não é o ferro metálico. Ele é um ferro orgânico, porque ele já está dentro do M. E quando isso chega lá no seu intestino, ele é absorvido diretamente. Então, existe uma proteína que absorve esse M de uma forma direta. O ferro vegetal, ele é o ferro inorgânico. E ele ainda pode estar na forma 3, que não é absorvida. Para absorver, precisa reduzir esse ferro. E ele tem que competir com o cálcio, por exemplo. Por isso que tem essa recomendação de você não tomar suplemento de ferro com leite. Porque o cálcio e o ferro competem pela proteína de absorção desses metais. Né? Então, existe uma proteína lá no intestino, que chama DMT, transportador de metal divalente, e ali compete, todo mundo quer mais dois, cálcio, magnésio, o ferro. Então, a absorção do ferro inorgânico, ela é menor do que a absorção do ferro orgânico.
tá? Então, assim, mas não vai absorver ferro de vegetal? Vai. Só que a questão é biodisponibilidade, é o quanto desse ferro que vai chegar à circulação. Tá? Então, a absorção do ferro animal é muito maior, né, e muito mais facilitada do que dos vegetais. Então, por isso que a gente tem, né, como uma das causas a dieta pobre, porque a gente sabe que muita gente no nosso país não tem acesso à proteína animal nas 3 refeições do dia. Então, isso gera esse quadro, né, influenciado pela dieta. Outra causa importante são as perdas sanguíneas, né? Então, por exemplo, gente, a gente tem hoje em dia muitos pacientes com síndromes intestinais, né? A síndrome do intestino irritável, intolerância ao glúten. E nessas situações você pode ter perda de sangue pelo intestino, né? Pode ter sangramento intestinal. E isso, ao longo do tempo, pode causar uma deficiência de ferro por perda sanguínea. Mulheres com fluxo menstrual muito intenso também têm esse risco. E a gente tem as questões de absorção, tá? Temos uma população muito sensível nesse aspecto, que são as pessoas que têm bariátrica, né? Que fizeram cirurgia bariátrica. Então, assim, paciente de bariátrica, ele tem dificuldade de absorver uma série de nutrientes. Então, também é uma população de risco nessa questão da má absorção. E quando você tem, por exemplo, intolerância à lactose, né? Eu sempre cito os intolerantes à lactose, porque eu falo que eles são os mais rebeldes que existem no face da Terra. Na intolerância, toda vez que você ingere produtos de origem láctea, né, e derivados, você vai ter um processo inflamatório no intestino. Eu odeio esse termo inflamação que está sendo usado, né, de forma indiscriminada. Eu brinco, tudo virou inflamação hoje em dia. Mas no caso, né, da intolerância à lactose, sim. Então, se você tem uma diarreia decorrente da ingestão de lactose, essa diarreia sua já causou uma inflamação na mucosa intestinal. E isso já diminui a absorção de vários nutrientes, inclusive ferro. Então, toda vez que a gente tem diarreia, que a gente tem algum problema de atrofia da mucosa intestinal, isso também dificulta a absorção de ferro. O quadro clínico são aqueles sintomas que a gente já conhece, né? A fadiga, palidez cutânea e mucosa, né? Você olha aqui a gengiva dentro da boca, tá desbotado, né? Você tem um esbranquiçamento, digamos assim. Lógico que nem todo mundo chega nesse nível, né? Mas isso pode acontecer. Ataque cardíaco e queda de cabelo, tá? Também é um sintoma de deficiência de ferro. E, lógico, várias coisas podem causar queda de cabelo, mas a falta de ferro também. O diagnóstico laboratorial. Essa parte, gente, é muito importante no sentido de diagnóstico de anemia não é só hemograma de ferro, tá? Então, pode ser, né, que a deficiência cause isso, mas a gente tem outros exames, gente, que ajudam também a avaliar o perfil de ferro no organismo. Tá? Então, eu brinco assim, lá no laboratório, quando chega o pedido de ferro sérico e hemograma, a gente sabe que o prescritor, às vezes, ele não entende muito bem o metabolismo do ferro. Mas quando vem ferritina, saturação de transferrina, capacidade de ligação de ferro, aí você fala, bom, essa pessoa que entende que o metabolismo de ferro é muito mais do que só dosar o ferro no sangue. Então, hoje a gente tem outros tipos de exames que ajudam a gente a avaliar essa anemia. E você pode, inclusive, com esses exames, saber se aquele paciente está na fase de redução de depósito, se ele está na fase de baixa do ferro sanguíneo ou se ele já está com a hematopoese ineficiente, né? Se ele já não está conseguindo mais produzir essas hemácias. E aí, quais são os exames, né, que a gente pode fazer? Então, o ferro sérico é o padrão ouro, tá? Só que, às vezes, existe um erro conceitual aí quando a gente fala de dosar ferro no sangue. Por quê? Gente, não existe ferro solto no sangue, ferro livre, tá? O ferro circulando, ele ou vai estar ligada com a ferritina, tá? A ferritina é a proteína de depósito do ferro, ou com a transferrina, que é a proteína de transporte dele. Então, na hora de fazer o exame lá, né, eu brinco que a parte metodológica as pessoas não sabem, então, por isso a gente perdoa nesse sentido.
Mas no exame de ferro sérico, né, no exame de ferro do sangue, você vai separar o ferro dessas proteínas e você vai dosar, mas na verdade você está dosando o ferro que estava ligado na ferritina, ou que estava ligado na transferrina, principalmente transferrina. Então aí você consegue fazer essa quantidade de ferro sanguíneo. Outro exame super importante é esse exame, então, chamado de capacidade de ligação da transferrina ou capacidade de ligação do ferro. Porque o que o nosso corpinho faz, né, coitadinho? Ele tenta resolver o problema parcialmente, né, mas nem sempre dá certo. O que o nosso corpo entende? Bom, se a quantidade de ferro está baixa, eu vou aumentar o transportador desse ferro para tentar buscar mais. Perdão, gente. Então, se a transferrina é aquela proteína que vai lá no intestino buscar o ferro, eu vou mandar fazer bastante transferrina, porque daí eu consigo trazer ferro. Então, o que acontece na deficiência de ferro? A transferrina aumenta, só que ela está vazia. Não tem ferro ligado nela. Porque se eu não tenho ferro disponível, eu fico com aquela transferrina vazia. Eu sempre gosto de fazer analogia, né, da transferrina com um ônibus. Né? Eu tenho o ônibus, mas esse ônibus pode ter 2 passageiros ou ele pode ter 45 mil passageiros. Não, 1000 é... Mas ele pode ter 45 passageiros ali dentro. Então, esse exame, né, o TIBC ou o CTLF, ele vai avaliar justamente isso. Quanto da minha transferrina está ligada com ferro? Quanto desse ônibus está ocupado por passageiros? Então, na anemia, a capacidade de ligar aumenta muito, porque a transferrina está lá em cima, só que não tem ferro. Então, a capacidade da transferrina aumenta, porque ela tem potencial para ligar muito ferro, só que o ferro está muito baixo. Então, o que significa isso? Que essa transferrina está pouco ligada, ela está pouco saturada. Então, esses dois exames, né, a capacidade de ligação do ferro e a saturação de transferrina, também vão ajudar a gente a avaliar a anemia. Então, na anemia, na deficiência de ferro, a capacidade da transferrina ligar aumenta, porque está vazia, né? Então, ela conseguiria ligar muito. E a saturação dela cai muito. Por quê? Significa que tem muita transferrina não ligada com ferro. Se a saturação dela está menor que 15%, isso é um índice muito baixo. Então, aí você tem muito pouco ferro circulando ligado na proteína transferrina. E a gente tem a ferritina, que é um índice importantíssimo do depósito. Quando você faz o exame de ferritina, você está avaliando depósitos de ferro. Então, no início da baixa da quantidade de ferro, a gente vai ver a ferritina caindo, porque eu vou tendo uma depressão de depósito. Então, a baixa da ferritina, geralmente, é uma das primeiras coisas que a gente vai ver. Então, quando você pega um exame que tem todas essas coisas, tem ferro sérico, tem capacidade de ligação, tem saturação de transferrina, você consegue avaliar em qual daqueles 3 pontos ali da deficiência de ferro você está. Mas a ferritina, a gente já sabe, né, porque ela ficou muito famosa hoje em dia, que a ferritina, eu brinco que se você espirrou, ela altera. Porque ela não é só uma proteína de depósito de ferro. Ferritina também é uma proteína de fase aguda de inflamação. Tá? Então, assim, em processos inflamatórios ou infecciosos em geral, a ferritina aumenta. Paciente diabético, gente, geralmente tem ferritina super alta. Então, olhar só a ferritina também não é legal, porque ela pode estar aumentada por outras coisas e não necessariamente um problema aí com o metabolismo do ferro. Tá? Então, esses exames aí são super importantes para a gente avaliar o perfil de ferro do paciente. E, gente, só reforçando, né, nesse sentido, farmacêutico pode sim solicitar exames, tá? Então, a solicitação de exames laboratoriais, ela não é restrita à classe médica ou qualquer outro tipo de profissional. Profissionais da saúde podem prescrever, solicitar exames, tá? O que a gente não consegue é, por exemplo, solicitar dentro de plano de saúde, né? Aí não dá. Mas a gente tem vários laboratórios que têm programas, né, de exames mais baratos, né, de você fazer o exame a um preço mais baixo.
Então, inclusive, laboratórios grandes e bons da cidade, assim, você pode solicitar esses exames. Então, meu paciente veio aqui com hemograma meio suspeito, queria pedir outros exames para ele. Você pode solicitar, tá? Mas ele vai ter que pagar, né? O plano não cobre a nossa solicitação. Mas você pode ter, inclusive, o seu papel timbrado ali para você fazer a solicitação de exames. Ainda é uma coisa muito pouco explorada pelos farmacêuticos, mas a gente tem, sim, essa autonomia, tá? Então, vamos nos apropriar aí dessa área, porque até para você fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, para você fazer atenção farmacêutica com o paciente, ter resultados de exame te ajuda bastante, né? A até sugerir, às vezes, modificações no tratamento dele, desde que o prescritor seja uma pessoa aberta a esse tipo de discussão, né? Bom, gente, então aqui a gente tem o geral desses exames que eu acabei de comentar com vocês. Então, o que você tem aí dentro do perfil do ferro? Essa barra aqui, ó, inteira, ela corresponde à transferrina. Então, vamos supor que aqui eu tenho aí, sei lá, 150 de transferrina. Minha transferrina tá X aí. Dessa transferrina, então essa parte branca aqui, é a parte que não está ligada com o ferro. É a parte do ônibus que não tem passageiro. E uma outra parte dessa transferrina está saturada com ferro. Então, tem passageiro sentado lá no banquinho do ônibus. Então, quando a gente fala de avaliar a capacidade de ligação da transferrina, num paciente normal, você vai ter aí uma saturação de 20% a 50%. Então, dessas transferrinas aqui, né, de 20% aqui até 50%, vai estar ligado com ferro. Só que quando eu tenho deficiência do ferro, quando esse ferro baixa, o que vai acontecer com isso? Aumenta a fração aqui vazia da transferrina. Então, você tem uma capacidade maior de ligar porque ela está vazia. E a saturação cai, né? Então, em mulheres, saturação menor do que 15 já é considerada baixa, e em homens, menor do que 20%. Então, pode pedir lá, solicitar o exame de saturação de transferrina, para você avaliar isso. E a gente tem aqui embaixo também os nossos valores de ferritina, né? A ferritina, ela tem um valor crítico em mulheres abaixo de 11 e em homens abaixo de 23. Então, a gente tem no metabolismo do ferro uma diferença importante entre homens e mulheres, tá? Isso por causa do ciclo menstrual, né? Por causa de questões metabólicas também. Testosterona, né? Aumenta o metabolismo do ferro. Então, aqui você tem a avaliação de tudo. Então, se eu quero pedir meu exame lá, ou vou olhar o exame do meu paciente, né? Ferro sérico, índice de saturação de transferrina, capacidade de ligação do ferro e ferritina. Pronto. Você tem um quadro bonito, perfeitinho ali, do perfil de ferro daquele paciente, tá? Então, parte dos exames aí para você poder fazer. Só ferro sérico pode ser? Pode ser, pode ser. Só que você não vai ter uma informação completa, né? Então, a gente não consegue ver tão bem quanto se você tiver os outros exames e associá-los a ele. Bom, outra anemia, então, muito importante e que está cada vez mais prevalente, gente, eu brinco assim, que eu não sei o que acontece, que muita gente, a deficiência de B12 está aumentando muito nos últimos tempos, né? A incidência dessa deficiência cresceu bastante. A B12, ela sempre vai andar junta com o ácido fólico, tá? Tanto que você pode ter deficiência dos dois, então falta B12, falta ácido fólico, ou você pode ter deficiência só de um deles, só da B12, só do ácido fólico. Mas o resultado é o mesmo, tá? Então, o tipo de anemia que você vai ter, a forma da hemácia que você vai ter é igual para os dois, tanto o B12 quanto o ácido fólico. A B12, ela é uma vitamina que só está presente em alimentos de origem animal, tá? A gente não tem vitamina B12 em alimentos de origem vegetal de jeito nenhum. E isso é um problema, né, quando a gente tem pacientes com dieta vegana, principalmente, e um pouco menos em dietas vegetarianas.
E quando a gente tem aquelas pessoas que são veganas estritas, né, acho que é restritas, que são aquelas pessoas que no hábito de vida dela, ela é vegana, ela não compra cosméticos testados em animais, ela não compra couro animal, você tem uma situação grave que é o seguinte, você não tem suplemento de B12 que não seja de origem animal também. Então, muitas vezes, os veganos estritos, eles recusam, né, o tratamento, a suplementação, por conta disso. Porque o suplemento é extraído de origem animal, a injetável também. Então, é um grupo bem importante nesse sentido. E o outro grupo importante são os bariátricos, né? O paciente de cirurgia bariátrica, ele também vai ter B12. A questão não é se, a questão é quando. Ele vai ter deficiência de vitamina B12. Então, nessa anemia, você não vai ter um problema necessariamente na hemoglobina. Porque lá no ferro, faltou ferro, eu não faço hemoglobina, porque o ferro é parte da proteína. Agora, aqui não. Aqui na deficiência de B12, você tem um problema com o DNA. Então, é uma doença que não vai afetar só a hemácia, né? A deficiência de B12, ela pode causar demência, ela pode causar parestesia dos membros, ela causa problemas metabólicos importantes, então, não é só anemia, tá? A gente tem várias coisas aí que podem agravar bastante quando falta essa vitamina B12. Então, ela vai afetar a duplicação da célula. Então, se a gente pensa que as nossas células elas precisam se dividir para o tecido renovar, a falta de B12 faz com que a divisão seja mais baixa. Então, por que isso causa anemia? Porque a medula óssea ela é um tecido que está em replicação constante. Né? Uma das taxas mitóticas mais altas aí que a gente tem é a medula óssea. Então, a hemácia vai ser afetada nesse sentido. Então, por que ela chama, né, anemia megaloblástica? A gente tem esse outro termo também, né, para essas anemias de B12 e ácido fólico, que é megaloblástica, que você vai ter uma hemácia gigante. O que vai acontecer ali? Na hora que o DNA vai duplicar, ele desenrola, né, o cromossomo, que era empacotadinho lá no núcleo, aquele núcleo fechado, empacotado, ele abre para divisão celular. E aí, ele não fecha, porque você vai ter um problema com a quantidade de timina. Você tem que lembrar lá, DNA, adenina, timina, citosina, guanina. A falta de B12 prejudica a produção de timina. Então, o DNA não duplica. E aí, o núcleo não condensa. E como esse núcleo não condensa, a célula fica grandona, fica gigante. Então, você tem um problema ali na hora de duplicar esse DNA. Então, uma das coisas, né, que pode também indicar a gravidade da B12 no paciente é a quantidade de hemácias. Gente, eu já vi paciente de B12 com 2 milhões de hemácias. Né? O normal aí é de 4 a 5,5, 4 a 6, dependendo se é homem ou mulher, paciente com 2 milhões de hemácias. Isso é muito pouco. Então, ela baixa realmente a quantidade de hemácias que estão sendo produzidas. Então, a hemácia cai em quantidade e aumenta de tamanho, né? É a característica morfológica ali das hemácias com deficiência de vitamina B12. Então, a gente tem um esqueminha aqui, né? Que você vai ter um defeito no reparo ou na síntese do DNA. Faltou timina, a gente não consegue duplicar o DNA. E aí, a gente tem 3 causas para isso. A gente tem deficiência do folato, do ácido fólico, tá? Então, falta de folato acontece na gestação e pacientes alcoolistas, tá? O álcool causa atrofia da mucosa gástrica, prejudica a absorção de ácido fólico. Deficiência da vitamina B12, e a gente tem uma classe específica dentro das anemias macrocíticas, que é a anemia perniciosa. Tá? Essa anemia ela é uma anemia autoimune, já vou falar o que acontece nessa anemia, mas ela é deficiência de B12, mas não é falta na dieta, tá? É um problema genético autoimune que essa pessoa tem. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um prejuízo na produção de hemácia, mas também na produção de leucócitos, gente, porque divisão de DNA não acontece só para hemácia, acontece para todas as células sanguíneas também. Então, as causas de B12
é a dieta vegana. Vegetariana ainda ingere, né, leite ou ovos, então você tem a B12 sendo ingerida. Por conta de perniciosa, que é essa autoimune, ou doenças intestinais, tá? Gente, deu algum problema no intestino, síndrome do intestino irritável, doença celíaca, a gente não consegue absorver B12. E o ácido fólico, ele pode ter deficiência por má alimentação, então dietas que não têm uma quantidade importante de vegetais, e o ácido fólico é aquele que tem vegetal verde escuro, couve, brócolis, na gestação e uso de medicamentos. Pacientes que usam metotrexato. Metotrexato é um medicamento que interfere na síntese do ácido fólico. Então, quem tem, né, quem usa metotrexato tem que repor o ácido fólico justamente para não ter anemia relacionada a isso. Os sintomas, a fadiga, né, sintoma clássico aí da anemia, a glossite, né, que é aquela sensação de que a língua está grossa, está lisa, a parestesia, que são nessas dormências que você tem nos membros, e alterações neurológicas importantes. A deficiência de B12 pode causar demência precoce, pode causar sintomas semelhantes à esquizofrenia, dependendo, né, do nível sérico aí, da quantidade que você tem de B12 circulando. Exame, hemograma. O que eu vou olhar no hemograma? PCM aumentado. E a dosagem de B12 de ácido fólico. Gente, dosagem de B12 polêmica, né? Porque cada um na internet fala uma coisa, fala o que acha. Porque eu acho que o nível tem que ser 1000. Saiu um vídeo que ficou famoso, né? De uma médica falando que ela achava que a B12 tinha que ser 10.000. E aí a gente fica, mas da onde, né? Que a pessoa tirou isso, gente. O nível de B12 no sangue não é um consenso, tá? É uma briga. Eu vou trazer dados para vocês super recentes, né? De recomendações desses níveis aí. Mas, assim, vem o valor de referência lá no exame, aí, dependendo do médico que está olhando e tal, não, tá baixo, vamos suplementar, e não tá baixo. E a gente está tendo aí, né? A gente recebe, assim, B12 virou exame de rotina, né? Para os pacientes. Gente, muito paciente com 1.000, 1.500, 2.000 de vitamina B12. E a gente fica, da onde está saindo isso? Da onde que esses pacientes estão com essa B12 tão alta? E isso também pode estar relacionado com o uso indiscriminado de suplemento vitamínico, né? Porque a gente sabe que tem muita vitamina aí, de tudo quanto é tipo, e isso pode também estar causando essas hipervitaminoses. E sobre a B12, a gente tem na questão, né, dos suplementos, aquela história. Eu vou pegar qual? Metilcobalamina, hidroxicobalamina, cianocobalamina? Qual que eu vou usar? Qual que eu vou pegar? Então, existe essa diferença aí, né, nas apresentações da suplementação e a questão de uso injetável, uso por via oral, quando que faz um, quando que faz o outro. Tá? A gente também vai comentar sobre isso já já. Bom, então, esse artigo, gente, ele é um artigo de 2024, tá? Ele foi o... Sim, já te respondo. A gente tem isso foi publicado, né, pelo Instituto Nacional de Saúde de Londres, e ele está sendo utilizado, né, como uma referência justamente na dosagem de vitamina B12. Então, ele saiu no ano passado, foi a coisa mais nova que eu achei em relação à padronização de dosagem sérica de vitamina B12. Então, o que a gente vê aqui? Se a tua B12 está maior do que 350 nanogramas, você provavelmente não tem uma deficiência. Tá? Então posso ter até 10.000? Não. Porque você pode ter hipervitaminose se esse valor for muito acima. Então, 350 é o valor máximo, o corte, digamos assim, para um valor normal de B12. Tá? Então, 350 seria o valor superior que você teria que ter acima disso. Entre 180 e 350 nanogramas, né? Isso seria considerado aquela faixa limbo ali. Então, se você está com a sua B12 nessa faixa, 180 a 350,
você pode entrar com uma suplementação numa quantidade baixa, né, numa dose baixa, porque você tá normal, mas tá na corda bamba, digamos assim. E valores abaixo de 180 nanogramas, uma deficiência confirmada. Gente, uma questão técnica, digamos assim. Nanogramas, né, uma concentração de alguma coisa em nanograma, ela é uma concentração muito baixa, ela é uma concentração muito pequena. Então, a chance, né, de você ter variações intra-ensaio ali é muito grande. Porque a gente tem questões metodológicas de detecção, é que nem você querer dosar uma molécula em homeopatia. Lógico, não é tão exagerado assim, né? Porque na homeopatia realmente as diluições são muito altas, mas assim, dentro de um teste, né, dentro de um sistema de detecção, mesmo que ele seja por ELISA, antígeno anticorpo, essas dosagens em nanogramas, em picogramas, a gente tem que tomar cuidado. Porque dependendo da técnica que o laboratório usa, a sensibilidade do teste não é boa. Tá? Eu serve para dosagem hormonal, dosagem vitamínica. Então, essas quantidades muito pequenininhas aí, a gente tem esse viés metodológico que pode interferir aí, inclusive, no resultado do exame. Por isso que, assim, todas as vezes que eu vou dar curso de interpretação de exames, eu sempre falo, primeira coisa que você tem que pensar é o laboratório que você vai. Né? A gente tem laboratórios, a gente tem técnicas diferentes para fazer o mesmo exame, então é bom a gente prestar atenção nisso aí também. É muita coisa para prestar atenção, né? Eu sei. Bom, gente, vou falar rapidinho sobre isso, porque a gente, entendendo esse esquema, digamos assim, a gente entende muita coisa sobre a vitamina B12. Bom, o ácido fólico e a B12 vão ser ingeridos normalmente na sua dieta. Então, se você comer um pratão lá, arroz, feijão, carne, salada, você está ingerindo B12 e ácido fólico em quantidades ok. A questão é, quando esses nutrientes chegam no estômago, a gente vai ter ali no estômago a liberação de uma proteína chamada fator intrínseco. Ah, como é que é o nome dessa proteína? Sempre tem alguém que pergunta, mas como que chama? Chama fator intrínseco, esse mesmo nome da proteína. E aí ela é liberada junto com o HCl. Então, a célula parietal, que é a célula que solta lá o HCl no suco gástrico, é a mesma célula que produz esse fator intrínseco. Tá, mas para que serve esse bichinho de Deus aí? Gente, é ele quem vai fazer a B12 ser absorvida. Então, a sua B12 veio lá, feliz, na dieta. Se ela chegar lá no final do intestino, né, lá no ilho, e falar, oi, cheguei, ninguém reconhece ela. Então, para que a vitamina B12 seja absorvida, você precisa do fator intrínseco. E aí a gente tem aquelas situações onde, por exemplo, você tem a cirurgia que corta e grampeia o estômago, né? Quando você tem esse tipo de cirurgia, você está cortando a região produtora de fator intrínseco. A gente tem as cirurgias desabsortivas do intestino, você corta um pedaço do intestino ali. Isso reduz muito a absorção de vitamina B12 também. Pacientes alcoolistas crônicos têm atrofia da mucosa gástrica, né? Atrofiou a mucosa gástrica, a célula parietal morre, não tem fator intrínseco. E a gente tem um BO muito grande nesse sentido. Todo mundo, em algum momento, muito provavelmente, já usou omeprazol e derivados aí na sua vida. E na farmácia, gente, no balcão, você pega paciente tomando omeprazol de rodo, né? Os inibidores da bomba de prótons, que são esses medicamentos, eles não são recomendados para uso contínuo, gente. A gente não pode usar o omeprazol, o pantoprazol para sempre. O certo é você usar ele até a dor de estômago parar e você mudar a sua dieta, né? Diminuir o cafezinho, diminuir a qualquer gelada. A gente sabe que muitas vezes não funciona assim. Mas qual é o problema disso? O inibidor da bomba de prótons, ele age justamente nessa célula parietal. Então, quando você usa o omeprazol, você bloqueia a liberação do fator intrínseco. E por isso que a utilização, né, dessa classe está sendo associada com um maior risco de demência. Porque a falta de B12 afeta o sistema nervoso central. Então, o uso contínuo de omeprazol, pantoprazol, lansoprazol
causa deficiência de vitamina B12, e isso é o que está relacionado com a demência. Então, cuidar também, né, com esses pacientes que a gente acompanha, que a gente sabe que eles usam isso de rotina, porque isso pode realmente levar a essa deficiência. Ah, não pode tomar omeprazol? Não deveria, mas aí, nesse caso, compensa pensar na suplementação, né? Só que sem o fator intrínseco não adianta. Então, aí teria que ser a suplementação injetável de vitamina B12. Então, esse fator intrínseco é uma coisa muito importante quando a gente fala de B12. E eu tinha falado para vocês sobre a anemia perniciosa, que é uma anemia por falta de B12 também. E essa anemia perniciosa, gente, ela é causada justamente pela destruição desse fator intrínseco. Então, um paciente que tenha a perniciosa, não adianta suplementar a B12 por via oral, tá? Ele tem que receber ela por via injetável por conta da falta do fator intrínseco. Então, em relação à suplementação de B12, se o meu paciente ele tem algum problema de absorção, seja gástrico, seja intestinal, não compensa via oral, né? Esse paciente vai ter que fazer a suplementação injetável. Porque se for por via oral, eu não tenho fator intrínseco, não vai ser absorvido. Então, a gente tem no metabolismo da vitamina B12 essa questão aí que deve ser pensada bastante quando a gente vai trabalhar o nosso paciente. E a vitamina B12, quando ela cai no sangue, ela é levada por uma proteína chamada transcobalamina. Então, ela é transportada no sangue através dessa proteína também. E nós temos pessoas que não têm a transcobalamina, tá? Então, existe uma deficiência congênita dessa transcobalamina, que aí, mesmo a suplementação injetável, ela tem que ser com uma formulação diferente. Mas, sobre a B12, né, o fator intrínseco é um limitante aí, quando a gente pensa em suplementação por via oral. Bom, então, comparando as duas, né, resumindo aí as duas principais deficiências nutricionais, eu falo duas, mas são três, né, porque B12 e ácido fólico é separado. Mas a gente consegue ver, então, o seguinte, estou com o hemograma do meu paciente, o que eu faço agora? VCM baixo, ferropriva, VCM alto, B12. Simples, mas não tão simples. A gente sabe que podem existir outras situações, mas geralmente é isso. Nas duas, gente, você vai ter hemoglobina baixa. Só que na B12 você tem a quantidade de hemácias mais baixa, tá? Ela baixa muito a quantidade de hemácias. A anemia ferropriva não causa sintomas neurológicos, tá? Ela não tem influência no nosso sistema nervoso central. A B12, sim. Tá? Então, a gente pode ter pacientes com sintomas neurológicos importantes e a causa ser uma deficiência de B12 e não necessariamente um problema cognitivo. Causas mais comuns de ferro, deficiência de ferro, é a perda, né? A perda sanguínea e a dieta pobre em ferro. E a B12, o maior problema é a absorção, tá? Então, se há algum problema no intestino ou no estômago, vai prejudicar a absorção dela. E também a dieta, né? Principalmente, então, as dietas que são veganas. Tratamento para anemia ferropriva é o ferro, e o tratamento para vitamina B12 e ácido fólico é a vitamina B12 e ácido fólico. Você vai suplementar com aquele nutriente que está faltando ali. Só que aí, em relação ao tratamento, gente, a gente tem essa história. Como é que eu vou escolher? É sulfato ferroso? É o ferro não sei do que? Então, existem vários... Ferro não sei do que é ótimo, né? Ferro glicinato. Então, a gente tem diferentes apresentações do ferro, e isso acontece por um motivo muito simples. A absorção e a biodisponibilidade desse ferro, tá? Por que tem ferro ligado com aminoácido ou ferro ligado com açúcar? Porque você melhora a absorção nesse sentido. Gente, chupar prego não vai levar ferro para o seu sangue, tá? Ferro inorgânico, a absorção dele é muito baixa. Então, por isso que os suplementos de ferro, geralmente, eles são ferro quelado ou são ferro complexado com alguma coisa, justamente para facilitar a absorção desse ferro. Tá? E a B12, a gente tem ali metilcobalamina, hidroxicianocobalamina, o ácido fólico mesmo, a gente não tem variações. Em relação à B12, a gente vai ter, então, as formulações que são injetáveis, que
também são bastante importantes. Bom, o que a gente tem aí de disponibilidade de ferro oral, né? Que tipos de suplementos a gente tem? Bom, gente, independentemente do suplemento, o que eu quero que vocês vejam aí nessa tabela? O que a gente tem ali, a terceira coluna, chamado ferro elementar. Tá? Então, o que significa ferro elementar? É o quanto de ferro vai chegar até o sangue. O quanto de ferro você vai ter de fato. Né? Então, dentro daquele suplemento ali, qual é a quantidade de ferro que eu vou ter? Então, a gente tem aí, né, o nosso primeira formulação, o gliconato ferroso. Então, é o ferro ligado com um carboidrato, e ele vai ter de disponibilidade só 12% de ferro elementar. Tá? Então, a quantidade de ferro nessa formulação, ela é um pouco baixa. Só que ela é mais tolerável. Gente, suplementação de ferro, tem muitos pacientes que eles não toleram a suplementação por via oral, tá? Não gosta do gosto ou causa desconforto gastrointestinal. Então, não é todo mundo que aceita, que consegue se adaptar com a suplementação de ferro. Aí a gente tem o citrato amoniacal, que você tem um pouquinho mais aqui de ferro elementar. Então, nessa tabela, ela é uma tabela de um livro mesmo de farmacologia, e ela mostra, então, a quantidade que a gente tem aí de ferro elementar em cada um e quais os problemas, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, complexo polissacarídeo ferro. Nessa formulação, você tem 100% de ferro elemental. Então, uma disponibilidade muito boa. Não tem gosto nem cheiro, né? Que é uma das reclamações dos pacientes. E você pode usar uma vez ao dia. Então, cada um deles, né, vai ter a sua biodisponibilidade influenciada. Então, a gente precisa observar essa questão da quantidade de ferro elementar, porque quanto menos ferro elementar esse suplemento fornecer, maior vai ter que ser a dose dele. Mas essas modificações, então, elas favorecem justamente a tolerabilidade deste ferro. Então, recomendação da Organização Mundial de Saúde, né? Qual é a recomendação? Que a gente faça uma ingestão de 120 miligramas de ferro elementar por dia por 3 meses. Isso em suplementação, tá? Suplementou, refaz o hemograma e vê se esse quadro melhorou. Então, assim, para verificar a ferropriva mesmo, fez o hemograma, viu alteração, ferro sérico baixo, suplementa. Melhorou nos 3 meses, era anemia ferropriva. Não melhorou, precisa investigar causas genéticas, tá? Então, o ideal é suplementar com 120 miligramas de elementar por dia para poder, daqui 3 meses, fazer o exame de novo. Crianças menores de 2 anos, 3 miligramas por quilo de criança por dia, não passando de 60 miligramas. Tá? Então, para crianças e para adultos, a gente tem uma dosagem diferente aí. Então, isso é o recomendado. A gente sabe que nas prescrições existem variações, né, nessas dosagens, nessas quantidades aí, mas isso é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E nós temos as formulações de ferro parenteral. Polêmica também, tá? Porque a gente está observando, principalmente no serviço público, eu ouço relato de muitos colegas nesse sentido, todo mundo entrando no Noripurum. Paciente não tem hemograma alterado, paciente não tem ferro sérico baixo, manda tomar Noripurum. Aí você fica, mas para quê? Né? Chega no postinho, chega no serviço, não tem Noripurum. E aí, aquele paciente, gente, que realmente precisa, ele não está conseguindo encontrar a formulação. Então, o ferro parenteral, ele é muito mais biodisponível, obviamente, porque se ele já está na circulação, ele realmente vai ser biodisponível em muito maior quantidade e tempo, né? Muito mais rápido. Mas, quando você tem um paciente, gente, que ele tem um ferro normal, que ele tem depósito de ferro normal, pensa o seguinte comigo, esse ferro que eu estou fazendo infusão na veia, ele vai ter que ser armazenado, porque o ferro não fica circulando no sangue livre. Ele vai ter que ser armazenado. E se o meu depósito estiver cheio? Eu vou fazer o quê com esse ferro excessivo? E a gente também tem que pensar que o ferro, ele é um mineral,
e ele é infundido na forma, no sangue ele anda na forma mais 3, né? Ele anda na forma férrica. E uma quantidade muito grande de íons circulando pode alterar a osmolaridade do plasma e prejudicar a função renal. Então, em uma pessoa que não tem deficiência de ferro, fazer bolsa de olho por um do nada, para nada, né? A gente fala, mas mal não vai fazer. Pode fazer, tá? Você pode ter sobrecarga renal, alteração de osmolaridade plasmática, e você pode, inclusive, acabar acumulando ferro em depósitos em excesso, né? Que é o que acontece na hemocromatose, por exemplo. Então, a gente tem aí algumas formulações para utilização parenteral, né? Para utilização endovenosa na bolsa. E, gente, não façam ferro injetável na farmácia, porque você tem chances do paciente ter reação anafilática, a gente tem chance desse paciente ter reações adversas ali e a gente não conseguir acudir, tá? Então, tem que ser feito na bolsa, tem que ser feito na bomba de infusão, acompanhando, né, a resposta desse paciente. E sempre que o paciente vai começar a infusão de ferro parenteral, precisa fazer uma dose teste, tá? Então, uma dose menor, uma dose pequenininha, faz a aplicação dessa dose pequena, aguarde de 5 a 30 minutos, né? 30 minutos é o ideal, observando se ele vai ter alguma reação. Se ele vai ter algum efeito colateral, se ele vai ter alguma irritação na pele, ou reações do tipo anafilactoides também. Não deu, aí procede, então, com a infusão desse ferro. Ela é mais eficiente para repor estoque e mais rápido do que o ferro por via oral. Mas é nessa situação que a gente está falando. É um paciente que ele não tem estoque mais, a ferritina dele está 5, por exemplo, menos do que isso, e é um paciente que está com sintomas graves. Então, você faz endovenoso por conta disso. Mas se não, gente, se é uma deficiência leve, se esse paciente tem uma ferritina não tão baixa, não há necessidade de fazer ferro endovenoso. Então, qual tipo de paciente a gente faz ferro parenteral? Pacientes que não toleram o ferro oral, tá? Que eles não conseguem ingerir, que dá irritação, então que ele não consegue fazer a suplementação por via oral. Pacientes que têm problemas absortivos, né? Então, as síndromes intestinais, os problemas ali, ou paciente de bariátrica. Paciente com doença renal em estágio terminal, né? O renal crônico não deve fazer por via oral. E pacientes que têm perda sanguínea contínua, né? Então, ele tem uma perda constante de sangue por alguma razão e que a suplementação por via oral não funciona, tá? Então, assim, mas o ferro de novo é melhor. Sim, ele é melhor, mas ele tem mais riscos, né? E precisa avaliar essa necessidade. Precisa realmente fazer infusão de ferro? Um tempo atrás eu auxiliei uma ex-colega de faculdade, porque ela falou que no posto lá, ela mora numa cidade interior, e ela falou que não estava tendo condições de sustentar a prescrição de Noripurum. E ela falou assim, me ajuda a desenvolver um protocolo aqui para avaliar a real necessidade. Então, tipo, os prescritores precisavam justificar com o exame do paciente, com a clínica do paciente, para fazer a prescrição do injetável, porque senão, gente, por via oral funciona, né? A gente tem formulações aí com biodisponibilidade muito boa. Então, cuidado aí, né? Fora que a gente sabe todos os riscos relacionados a fazer infusão de qualquer tipo de substância, né? A gente envolve risco de contaminação, envolve o risco de anafilaxia, envolve a chance desse paciente dar uma rejeição ali na hora. Então, assim, fazer medicação endovenosa é sempre mais arriscado, né? E do ponto de vista ético também, existem regras que devem ser seguidas nesse sentido, né? Eu sempre digo assim, a gente sabe fazer punção, a gente sabe fazer aplicação endovenosa, mas a gente não tem formação, a gente para lidar com equipe, por exemplo. Então, eu acho que cada um na sua área, cada um no seu quadrado, né? A gente não deve se submeter a fazer coisas que não são da nossa alçada e que podem gerar um processo ético ou gerar uma consequência para o paciente aí depois. Estamos acabando. Já deu 8h30, né?
Bom, a B12, né, a gente tem formulações diferentes de B12, na verdade não são formulações, né, são modificações farmacêuticas, digamos assim, de química farmacêutica. Então, aqui a gente tem... Ana, fotinho. Doutora Samira, travou o seu microfone. Deve ter acontecido alguma coisa e ela já deve estar voltando, pessoal. Peço só um minutinho da atenção de vocês. É verdade, deve ter dado algum problema na conexão dela, né? Vamos aguardar só um instantinho aí. Aí, ó, já voltou. Aproveito para pedir para vocês assinarem a lista de presença que está no chat, por gentileza. Doutora, com a senhora. Aí. Estão ouvindo? Sim, doutora, agora dá para ouvir. Sim. Agora voltou para o microfone do notebook. Espero que não fique ruim. Problemas técnicos. Aí. Bom, então, vamos voltar do comecinho desse slide. Então, aqui, gente, nós temos a nossa molécula de vitamina B12, né? Ela é uma estrutura grandona, uma estrutura orgânica, né? Uma vitamina, então ela é orgânica. E aqui a gente tem um sistema de anéis conjugados, que é o anel corrina. E nesse anel você tem um átomo de cobalto aqui no meio. E ligado nesse nesse átomo de cobalto, a gente tem, então, as diferenças entre metilcobalamina, hidroxicobalamina e cianocobalamina. Então, a única diferença é o radical que está grudado ali. E a única diferença é que isso favorece a distribuição, então, o movimento dessa fórmula pela corrente sanguínea. Mas, gente, a bioequivalência delas é bastante semelhante, tá? Então, farmacologicamente falando, não há diferença na ação entre metil, hidroxi ou cianocobalamina, tá? Então, isso é só uma alteração a nível de química farmacêutica que influencia muito pouco, né? Mas aí a gente tem os blogueiros dizendo, essa é melhor, a outra é melhor. E, na verdade, gente, a cobalamina ela vai ser levada pela transcobalamina, que é a proteína que faz esse transporte. Então, a transcobalamina meio que não se importa muito com qual radical está ligado ali no anel corrina. Mas, se for, obviamente, uma formulação, né, para aplicação intramuscular, tem que ser uma forma mais lipofílica. Se é endovenosa, tem que ser uma forma mais hidrofílica. Então, isso é só para facilitar a distribuição dessa vitamina B12. Oi, irmão. Bom, essa figura nasceu às 18h23, assim. Eu achei essa figura, só que estava em inglês, e falei assim, não, eu vou montar ela rapidão aqui, porque é uma informação importante. Esse artigo, gente, ele saiu este ano, tá? Saiu em fevereiro de 2025, então é super recente, e ele traz recomendações para a suplementação de vitamina B12, inclusive quando usar injetável ou quando usar por via oral, que são coisas que
não são consenso ainda, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem várias publicações do Ministério da Saúde sobre a deficiência de ferro, mas sobre a deficiência de B12, a gente tem ainda um pouco de falta de material e de padronização nesse sentido. Então, aqui a gente tem 3 colunas que dizem para a gente 3 tipos, digamos assim, de pacientes, tá? Então, gente, quando você é uma pessoa normal, população em geral, come direitinho, não tem nenhum problema intestinal, não tem nenhuma síndrome desabsortiva, você tem as quantidades de B12 suficientes na dieta. Ai, mas eu quero suplementar. Então, vai lá, suplementa, mas a dose recomendada é 20 microgramas dia. No máximo 50 microgramas por dia por um período curto. Então, 30 dias aí fazendo 50 microgramas. Mas a dose recomendada, então, é essa suplementação aí de até 20. Porém, reforço essa questão, gente. Se você come alimentos de origem animal, você não precisa suplementar vitamina B12. E também tem um outro fator super importante, que é o seu fígado, ele tem depósito de B12 para mais de 2 anos. Então, vamos supor que hoje eu parei de usar vitamina B12. Parei de absorver. Não tem mais vitamina B12 no meu corpo. Você tem ainda 2 anos de depósito de B12 para você se manter. Tá? Então, a quantidade que a gente tem depositada no fígado, ela é muito grande. Então, assim, a suplementação de B12 sem necessidade é desnecessária. Sem necessidade, desnecessária. Então, se eu tenho depósitos normais de B12 no meu fígado, e isso... Ah, como é que eu vou saber isso? Fazendo dosagem no sangue. Se o teu nível sanguíneo tá ali, acima de 350, seu depósito tá tudo certo. Tá tudo ok. Aí a gente tem uma segunda classe de pessoas. E aí, a gente tem pessoas que têm a B12 normal no sangue, né? Ou naquele limbo ali, 180, 350 no sangue, mas que tem algum sintoma desabsortivo. Ou seja, é o intolerante à lactose rebelde, é o paciente que tem doença celíaca, é o paciente que tem síndrome do intestino irritável, ou seja, ele tem alguma condição que pode prejudicar a absorção da vitamina. Então, aí, dentro, né, desse grupo de pacientes, você vai ter uma suplementação um pouquinho maior. Então, aí é recomendado de 100 a 150 microgramas por dia. Então, pacientes que têm depósito normal ou baixo, né, pode ser um depósito baixo, por conta justamente dessas situações. Então, é o paciente de cirurgia bariátrica, é o paciente que, por exemplo, tem câncer gástrico e tirou o estômago, é o paciente que é alcoolista crônico, que tem atrofia da mucosa, então, ou o paciente de omeprazol, né? Então, são situações onde é recomendada a suplementação com 100 a 150 microgramas por dia. E aí a gente tem aqueles pacientes que têm a deficiência de B12 comprovada. Então, a dosagem plasmática está diminuída e ele tem sintomas que aparecem subitamente, né, ou sinais evidentes da deficiência de B12. Aquele hemograma com a hemácia grandona, né, os níveis menores do que 180 de B12 no sangue. Então, esse paciente, ele é o paciente que se recomenda fazer a injeção, tá? Fazer a B12 de forma injetável. Então, ou fazer injetável, ou fazer a ingestão de doses maiores do que 200 microgramas por dia. Então, recomenda-se aí, né, no caso desse artigo, de 1 a 2 miligramas por dia para corrigir ou para prevenir essa deficiência. Então, aí são aqueles pacientes que já têm uma deficiência clínica, eles têm sintomas de deficiência de B12, e pacientes que têm fator de risco para deficiência. Então, pacientes com problemas gastrointestinais aí. Então, essas são as recomendações de suplementação de vitamina B12, tá? Desse artigo de 2025. Mas a gente encontra outras referências também com outras dosagens. Mas é uma publicação importante, né? É um grupo de trabalho
que tem bagagem, né, para fazer esse tipo de recomendação, e a publicação é de bastante qualidade. Então, é um parâmetro que poderia ser seguido aí. Bom, gente, aqui eu deixei para vocês alguns materiais, mas como eu disse para vocês, você vai achar bastante coisas do Ministério da Saúde sobre suplementação de ferro, mas a B12 ainda tem uma carência nesse sentido. Tá? Então, condutas de suplementação do ferro, ali você vai encontrar as tabelas com suplementos e recomendações. Esse primeiro documento é um documento que fala também de recomendações para crianças. Esse segundo é um mais recente, de 2023, e esse último fala da suplementação também de vitamina A. Então, são materiais, né, oficiais do Ministério da Saúde que podem servir de norteamento ali para a gente montar, às vezes, um protocolo de atendimento para esse tipo de paciente. Gente, era isso. Passei 10 minutos, perdão. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né, que o Conselho Regional me trouxe. Uma honra estar aqui hoje. Espero que essa aula possa inspirar vocês a transformar esse conhecimento em conduta e cuidado, né, que essas práticas possam ser incorporadas no dia a dia de vocês, e precisando, pode mandar mensagem, tem aí o meu número, o meu e-mail, o meu Instagram também. Fico à disposição de vocês, e se vocês quiserem perguntar coisas, eu falei bastante. Soraya, eu posso responder? Sim, doutora, eu já até ia ler para a senhora. Então lê, então pode ler. Professora Samira, terapia hormonal, como no caso de pessoas trans, pode ser causa de anemia? Excelente pergunta. A gente tem agora no sistema de saúde um programa, né, de pessoas que estão em transição e, por exemplo, homens trans, né, usam a testosterona em doses bastante altas, justamente para entrar no processo de transição. E a testosterona, ela causa aumento na quantidade de hemácia. Então, não vai causar anemia. Na verdade, ela causa aumento no hematócrito, aumento na quantidade de hemoglobina e também na quantidade de hemácias. E esse aumento, ele pode causar, por exemplo, trombose nesses pacientes, né? Ou ele pode causar uma diminuição da viscosidade sanguínea, porque o hematócrito muito alto é muita célula para pouca água, digamos assim, e isso pode causar essa síndrome de estase venosa aí. Mas anemia não. Tem mais alguma pergunta? Doutora, Sim. deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. As pessoas que têm a bariátrica, né? Uhum. Que elas fazem o uso dessa reposição da B12. A senhora tem alguma indicação, ao invés de algum tipo de alimento que a senhora acha que pode melhorar também para esses pacientes? Soraya, a bariátrica, a gente vai depender muito do tipo de cirurgia que foi feito. Se for a cirurgia que retira pedaço do estômago, né, que corta o estômago ali no meio, aí a suplementação, aí nem alimento, nem suplementação por via oral vai funcionar. Porque você ingerir aquele alimento, a B12 não é absorvida por causa da falta do fator intrínseco. Então, tem esse porém. Aí, geralmente, os pacientes de bariátrica é de forma injetável por causa disso. Por causa da alteração do TGI que é feito na cirurgia, né, do trato gastrointestinal, você vai ter essa situação de não conseguir absorver o que vem da dieta. Entendi. E outra pergunta. Quanto o tempo que leva para a pessoa começar a se sentir melhor após ele iniciar esse tratamento para anemia? Olha, 7 dias o paciente já tem uma melhora significativa.
Porque o ciclo de produção de hemácia pela medula óssea, ele é de 7 dias. Então, quando suplementa, aí você vai ver essa melhora de 7 dias, 7, 10 dias para frente aí. Porque também a gente fala assim, se eu suplementar por via injetável vai ser mais rápido. Não, tem que respeitar o tempo medular, né? A medula também, ela não vai trabalhar mais rápido porque você mudou o suplemento. A última pergunta, então. Já que o povo não está perguntando, a anemia em atletas, ele tem alguma característica diferente ou é a mesma coisa? Deixa eu pensar. Não deve ter, não. Não tem diferença, não. Em atletas, né, a gente tem, quando o atleta, ele inclusive tem tipo, ele faz exercício de velocidade, esqueci o nome. Enfim, um atleta de velocidade, né, geralmente ele vai ter mais hemoglobina, ele vai ter mais hemácia, porque o trabalho muscular favorece essa liberação de uma quantidade maior de hemácia. Mas pode ser que nessa situação também ele tenha uma demanda energética maior e ele está comendo menos do que ele precisa. E a gente tem essa questão do ferro, Soraya, não ser usado só para hemácia, né? O ferro ele é usado para mitocôndria também. A mitocôndria usa bastante ferro. Então pode acontecer também por causa dessa demanda maior. Mas isso é achismo da minha cabeça. Tá. E quais são as possíveis complicações da anemia não tratada, doutora? Começa, né, com essas questões, né, de você ter muita fraqueza, de você não sentir disposição, você não consegue ter disposição para fazer nada, e com o agravamento, isso pode afetar o funcionamento do sistema nervoso central. Por quê? O ferro, ele é extremamente importante para o transporte de oxigênio. Então, você pensa, o teu cérebro, ele consome 40% da glicose que você ingere para produzir energia. Só que não adianta nada se dar glicose para ele se não chega o oxigênio para ele gerar energia. Então, ao longo do tempo, quando a gente tem baixa quantidade de ferro, Soraya, o tecido começa a entrar em hipóxia, começa a faltar oxigênio. E aí você pode ter morte de tecido, você pode ter tecidos entrando em apoptose por conta disso, e o sistema nervoso central não funciona. Por exemplo, criança e adolescente, a anemia ferropriva, ela atrasa muito o desenvolvimento cognitivo. A criança não rende na escola, ela não consegue aprender se ela tem anemia. E, doutora, última pergunta aí. Quais são os grupos que têm maior risco de desenvolver anemia? No caso da ferropriva, é criança e mulher. Gestante, né? Tem criança, depois gestante e depois as mulheres de uma forma geral. Né, isso justamente por causa do nosso ciclo menstrual, tanto que tem mulheres que não podem menstruar porque durante o ciclo o fluxo é muito grande e isso gera uma anemia constante, e a gente tem a fase da menopausa, né? Na fase da menopausa a gente também pode ter anemia por conta da baixa de estrogênio, porque ele também controla, né, a distribuição de hemácia, a produção de hemácia ali pela medula óssea. Mas é criança, né, até os 6 anos de idade é um grupo de risco importante, porque eles não gostam de comer nada, né? Professora Samira, oi, boa noite, Oi, tudo bem? Mara! Muito feliz e já estou te agradecendo já, tá? Complementando o que a Soraya perguntou, eu tenho uma dúvida, os ruivos, eles têm algum estudo sobre os ruivos que possam ter provavelmente uma... ter a probabilidade de ter anemia? Olha, de pronto assim, Mara, eu não sei te responder, mas eu posso dar uma olhada e te falar depois sobre isso. Ou quase, porque eles são muito próximos, porque eu tenho na família e também os albinos, né? É uma coisa que eu fiquei bem... Então, nesse aspecto, Mara, a gente tem uma incidência, por exemplo, muito alta de talassemia nesse tipo de população. Então, aí seriam anemias de herança genética, né? Porque com tanto o albinismo quanto as pessoas ruivas, elas têm alterações em genes importantes aí. Então, isso poderia estar relacionado à herança genética.
Ah, tá Porque ótimo. europeu tem uma incidência alta de talassemia. Não que ruivo seja europeu, mas, enfim. Tá doutora, Mas eu posso Obrigadão, tá? dar uma olhada para você e depois eu te retorno sobre isso. Obrigada, tá? tem uma última perguntinha, doutora, da Pode Rafaela. perguntar. Pessoas com síndrome do intestino irritável, mesmo fazendo suplementação oral, não adianta por conta do fator intrínseco? Olha, eu tenho síndrome do intestino irritável também, por sinal. E assim, a síndrome do intestino irritável, ela é ruim tanto para B12 quanto para o ferro. Por quê? Quando você está na crise, né, você passa 15, 20, 30 dias com diarreia direto. E toda vez que a gente tem diarreia, a mucosa intestinal ela descama, né? Ela vai embora. E ali você perde depósito de ferro. Porque o primeiro depósito de ferro que a gente tem é esse da mucosa intestinal. Então, aí deu diarreia, descama. Então, se você tem a diarreia constante, essa descamação ela vai ser maior ainda. Então, no período das diarreias, né, no período da irritação mesmo, a suplementação ela meio que vai ser inútil, porque você está perdendo ferro ali, às vezes você nem consegue absorver. E a B12 pelo mesmo motivo, porque mesmo que eu tenha o fator intrínseco, Rafaela, você chega lá no ilho, né, lá onde ele vai absorver, se o intestino está irritado, ele também não absorve. Então, a do intestino irritável ela é um problema tanto para o ferro quanto para a B12. Então, enquanto a gente está nesse período aí, né, das diarreias, a suplementação meio que vai embora junto. Doutora Cristina, a senhora quer fazer as considerações finais para a doutora Samira? Quero agradecer, né, mais uma vez a presença da doutora Samira. Fomos colegas, né, de bons tempos, de muita troca de ideias, né? Na nossa EMATO, né, Cristina? De imagens, né? Então, sempre muito bom. E, assim, essa frase que você colocou aqui, que a aula te inspire a transformar conhecimento em conduta e cuidado, eu acho que esse deve ser o maior princípio que norteie as nossas ações como profissionais, né? De saúde que somos e responsáveis pela saúde da população. Eu quero agradecer a presença de todos aqui, e o doutor José Ricardo, nosso conselheiro federal, ele acompanhou aqui a live também desde o início, então eu vou só pedir a ele que dê algumas palavras, né, fale algumas palavras para nós, para a gente fazer esse encerramento. Doutor José Ricardo, com o senhor agora. Obrigado, Cristina. Primeiramente, gostaria de parabenizar a doutora Samira, né, pela excelente palestra, uma abordagem bem clara, didática, dando e embasando, né, o profissional farmacêutico, reforçando a importância do farmacêutico no papel clínico, né, e tendo, né, os meus cumprimentos também à presidente, doutora Cristina, pela constante, né, promoção de eventos de qualidade que valorizam, né, a educação continuada e vem fortalecendo a nossa profissão farmacêutica. Eu nunca tinha assistido uma aula da Samira, mas já de antemão já fica aqui o convite para uma próxima, tá bom? Muito obrigado aí, pessoal. Parabéns a todos por estar assistindo uma excelente aula aí e se capacitando cada vez mais. Ai, gente. Eu espero que inspire, né, tudo que a gente ouviu aqui hoje, que nos inspire. Obrigada, doutor Zé Ricardo, por ter ficado conosco aí né, durante todo o tempo da palestra, todos os nossos colegas. Eu vi aqui a Larissa, né, também esteve presente, nossa colega, e todos os outros, né, que até agora estão aqui, mas que realmente nos inspire a olhar o paciente de uma outra forma, né, analisar as situações de outra forma, e também para a nossa própria vida pessoal. Né? Então, você abordou com muita propriedade alguns modismos aí, né, que as pessoas fazem uso, sem nenhum fundamento científico, mas que acabam se difundindo pela facilidade das informações, né, se propagarem. E verdade. aí eu agradeço, Miro, realmente o objetivo nosso é trazer conhecimento, reforçar conhecimentos, para que nós, farmacêuticos, realmente possamos cumprir nosso papel com a população. Então, fica aqui, foi muito bom, fiquei aqui grudada também o tempo todo, lembrando tudo. Sim. É bom. E que a gente consiga sempre desenvolver
essa capacidade de associar os conhecimentos, né? Então, a gente tem a fisiologia, a fisiopatologia, o medicamento, o diagnóstico laboratorial, o diagnóstico semiológico, então, que a gente consiga sempre fazer essa associação e cada vez a gente vai ser melhor no atendimento aos pacientes. Então, por isso, eu acho muito importante, né, essa participação que a gente teve, e eu tenho certeza que cada um aqui saiu mais enriquecido para voltar para suas atividades e olhar de outra forma para as situações. Então, muito obrigada, tá? E até uma próxima, né? Que com certeza teremos. E a todos também, nosso muito obrigada. E a disponibilidade do Conselho Regional de Farmácia, se tiverem sugestões de temas, de alguma coisa de interesse, podem nos encaminhar, que nós vamos adotar as providências, né, para que a gente consiga trazer esses temas de interesse sempre para os colegas farmacêuticos. Então, muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada, gente. Foi ótimo, adorei. Foi muito bom, realmente foi muito bom. Também quero aproveitar para convidar todos os farmacêuticos que estiveram presentes para seguir as nossas mídias sociais, o nosso site, que nós estamos trazendo sempre eventos e postamos ali nos nossos grupos. E, doutora Samira, muito obrigada pela aula, foi excepcional. Obrigada. O que precisar de nós, o que precisar da comunicação, estou aqui à disposição sempre. Fico à disposição. Muito bom, gente. Adorei. Amanhã, essa aula, já vou disponibilizar ela no YouTube para que as pessoas que não puderam assistir, para que elas possam entrar no YouTube e assistir, porque foi realmente uma aula muito boa. Muito obrigada. Obrigada. Tem algumas pessoas dizendo que não conseguiram assinar a lista, Soraya. O que você orienta aí para eles? As pessoas que não conseguiram assinar a lista, eu já peguei os nomes e já fiz o check-in dessas pessoas no próprio Simpla. Então, eles podem ficar tranquilos, porque eu entrei nome por nome e já fiz o check-in para que amanhã eu possa já encaminhar o certificado, doutora. Ótimo. E para quem está aí presente, fica o convite, né, sábado, do nosso curso de hipnose, que vai acontecer presencialmente lá na sede do Conselho Regional de Farmácia. Então, fica aí o convite para vocês também se inscreverem. A gente tem as informações todas no nosso site, no nosso Instagram. Então, mais uma oportunidade aí de capacitação e qualificação para vocês. Mais boa noite, gente. Muito obrigada. Tchau, gente.